Nesse vídeo eu vou te explicar como se tornar um instrutor de Pilates desejado, requisitado e que fatura muito com o Pilates. E que não só fatura muito, mas que vai trabalhar menos horas por dia, com uma agenda otimizada. Tudo isso com qualidade técnica, facilidade de dar comando verbal e planejar aulas. Isso é completamente possível. O Pilates mudou a minha vida e de muitas outras instrutoras em que eu ensinei o método e que tiveram a vida profissional alavancada com o Pilates 360 graus. E se você tem interesse em trabalhar com o Pilates ou se você já é instrutora e está com dificuldade de aplicar o método ou quer ter resultados mais fortes, assim como os meus, ou esses resultados que eu vou te mostrar aqui agora, assista esse vídeo com atenção, leva isso a sério. Pode ser que isso seja muito bom para você e pode até mudar a sua vida. Qual é o meu intuito principal com essa apresentação? É te mostrar que é possível trabalhar com Pilates de forma lucrativa. Eu tenho um plano para que isso aconteça. É lógico que no começo você não vai começar ganhando rios de dinheiro. Mas esse é o caminho que eu quero que te espere. E antes de te falar do meu método, eu vou te explicar primeiro para quem é e para quem não é esse curso. Para quem é esse produto? Para você que é profissional do movimento e quer se destacar no mercado de trabalho. Para você que quer ser requisitado, desejado. Esse produto também é para você que quer aprender uma ótima ferramenta de trabalho, que é resolutiva. São mais de 12 anos de experiência no método e eu posso te afirmar que essa ferramenta é ótima, é muito resolutiva. E quem eu chamo de profissional do movimento? Fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, recém-formados, formados há muito tempo ou que ainda estão em formação e que já tiveram as disciplinas relacionadas ao estudo do movimento. Normalmente isso acontece lá pelo 8º período. Outro profissional do movimento que se destaca também bastante no mundo do Pilates são os bailarinos. Ele é para você também que já é instrutor de Pilates e que está com dificuldade de aplicar o método ou quer ter resultados mais fortes com o Pilates em relação ao faturamento e a resolução dos problemas dos seus alunos. E para quem não é esse curso? Para você que quer fazer qualquer curso de Pilates, que quer ser mais do mesmo que já tem aí no mercado de trabalho. Para você que só quer saber os exercícios, porque no método Pilates 360 graus, você vai conhecer os exercícios do solo e dos equipamentos de forma detalhada. Você vai saber adaptar o exercício, você vai saber regredir, progredir, vai saber dar comando verbal, vai saber planejar as aulas. Então ele não é para você que só quer conhecer os exercícios. E será que isso é verdade? Segue aqui alguns depoimentos de alunas do método Pilates 360 graus. Meu nome é Mayra, tenho 34 anos, sou fisioterapeuta e sou formada há 10 anos e meio. Depois que eu fiz o curso 360 graus, o curso me trouxe base para eu poder atender, para eu ter uma qualidade de atendimento para os meus pacientes. E com o tempo, meu nome foi ficando conhecido e hoje em dia eu sou procurada como a fisioterapeuta doutora Mayra. Depois que eu comecei a trabalhar com o Pilates, a minha parte financeira mudou completamente. Eu consegui adquirir casa, carro, consegui montar a própria clínica com o dinheiro que eu trabalhei. Então eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida, tanto na minha vida quanto na da minha família. Meu nome é Larissa, eu tenho 36 anos, eu me formei faz 14 anos. Eu fiz o curso Pilates 360 graus e faz 8 anos que eu trabalho com o Pilates. Quando eu me formei, eu fiquei 4 anos trabalhando com convênio, atendendo a fisioterapia convencional. Depois que eu comecei a trabalhar com Pilates,
eu comecei a ganhar melhor, a receber melhor pelo meu trabalho, né? A ser mais reconhecida, fazer o que eu gosto. Eu diria não, né? Comprovadamente, eu comecei a receber 3 vezes a mais do que eu recebia com a fisioterapia convencional. Meu nome é Tamires, eu tenho 24 anos, sou fisioterapeuta, estou formada há 1 ano e atualmente eu trabalho com Pilates há mais ou menos 6 meses. Ter feito o curso de Pilates facilitou muito a minha entrada no mercado de trabalho. Foi uma oportunidade única entrar no mercado de trabalho logo de início, né? Depois de formada. Minha amiga, ela falou que tá super desanimada, porque ela formou junto comigo e até hoje ela não trabalhou nada. Ela falou que acha que não sabe nem conversar com o paciente mais. No início eu tinha poucos pacientes, né, poucos alunos, e a demanda foi crescendo e hoje eu consigo ganhar 10 vezes mais do que no início. Meu nome é Lalesca, eu tenho 28 anos, sou fisioterapeuta, formei em dezembro de 2016 e trabalho com Pilates desde janeiro de 2017. Assim que eu formei, a gente fica sempre muito perdido, né? Não sabe o que vai fazer, e aí foi uma opção. E aí foi muito rápido, então já inseri nessa área e tô até hoje. Muita gente tem preconceito com o Pilates, então porque na faculdade não é falado sobre, né? Então a gente, quando começa a trabalhar, que entende que o Pilates na verdade trabalha muito mais cinesiologia do que a gente imagina, né? Meu nome é Alana, tenho 24 anos, sou fisioterapeuta, me formei em fevereiro de 2021 e tenho 2 anos de formada. Desde quando eu estava na graduação, eu comecei já a fazer o curso, porque quando eu formasse, eu precisava de entrar no mercado de trabalho. E assim, já de cara, eu pensei nessa possibilidade. Fiz o curso, me formei e já comecei a trabalhar. Depois que eu me formei, que eu comecei a trabalhar com o Pilates, o meu maior sonho realizado foi a minha própria clínica. Porque através da minha clínica eu tenho independência financeira, eu tenho minha independência depois que eu tive minha filha, eu consigo me organizar os meus horários, consigo fazer minha própria agenda. Então durante a minha gestação, depois que eu tive minha filha, eu tive uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo maior do que a licença maternidade. Então eu pude aproveitar um pouco mais a minha filha, curtir essa fase que é uma fase muito importante para qualquer mãe. Fiz o curso, comecei a trabalhar com Pilates em fevereiro. Em setembro meu casamento estava marcado e assim, eu e o meu marido, a gente casou assim com um empréstimo bem grande assim da nossa casa, né? A gente financiou a nossa casa, a construção, então a gente estava assim com uma dívida, né? Um empréstimo no banco bem alto. E assim, igual eu comentei, faz 8 anos que eu tô com Pilates, né? Trabalhando com Pilates. Eu diria que em 5 anos eu consegui quitar esse empréstimo, né? Essa dívida aí a gente quitou bem muito antes do esperado. Depois que eu quitei, né? Que eu e o meu marido, a gente quitou esse empréstimo, né? Aí eu comecei a usufruir, né? Do meu trabalho, do meu salário. E assim, foram conquistas, né? E assim, aí a gente foi conquistando um carro melhor, né? A oportunidade de financiar uma outra coisa, um outro terreno. A maior conquista foi a independência financeira, foi eu não depender da minha mãe para comprar minhas coisas, para pagar minhas contas. Graças a Deus, agora no começo do ano eu vou estar iniciando minha pós-graduação e vai ser uma formação vinda do trabalho mesmo com Pilates. Foram várias. Eu consegui financiar minha casa, eu me casei, eu tive uma filha que hoje tem 2 anos e eu consegui ficar em casa mais tempo, que geralmente quando a gente trabalha registrado, a gente volta com 4 meses, né? E eu consegui ficar 7 em casa com ela, porque a gente tem essa facilidade com a agenda, a gente não precisa ficar presa, né? Então a gente faz nosso horário e consegui ficar mais tempo com ela em casa. Como instrutora de Pilates, eu realizei algumas viagens
Eu fui para Pernambuco e agora eu vou realizar minha viagem do sonho, que é Cancún. Fiz a minha pós-graduação e atualmente estou reformando a casa. Vamos comprovar primeiro se isso é possível analisando a realidade. Esses são prints de portais de notícias renomados mostrando que um dos setores que mais cresceu na última década foi o mercado fitness. Mas o que é o mercado fitness? É uma ampla área de negócios que contempla serviços relacionados à saúde e ao bem-estar de um modo geral. E por que isso aconteceu, né? Por que esse mercado cresceu tanto? Isso se deve muito à conscientização da população sobre os hábitos saudáveis. Que os hábitos saudáveis, né, a prática de atividade física previne doença, melhora a qualidade de vida e traz bem-estar. Para vocês terem uma ideia do posicionamento do Brasil nesse mercado, na América, em faturamento, ele só perde para os Estados Unidos e para o Canadá. Em relação ao número de usuários, ele é o quarto do mundo inteiro. Apesar de expressiva, a fatia da população brasileira que frequenta academias, centros esportivos, clínicas de pilates não passa de 5%. Para vocês terem uma ideia do potencial de crescimento ainda do setor, já que nós somos 214 milhões de brasileiros. Outra coisa que comprova o potencial de crescimento desse setor é que provavelmente esses outros 95% da população que não faz atividade física não faz porque não gosta. Aí que o instrutor de pilates entra. Normalmente, o pilates é a atividade física de primeira escolha para essa pessoa que não gosta de fazer atividade física. Normalmente, ela procura fazer porque está com algum problema de saúde ou porque o médico indicou. E o que aconteceu? Como que eu entrei no mundo do pilates? Eu vou te contar um pouquinho da minha história, só para você ter um contexto. Bom, eu tracei a minha vida profissional quando eu estava na graduação. Eu queria seguir carreira acadêmica. E assim, eu estava seguindo esse plano. Eu estava fazendo mestrado em São Paulo e trabalhava aqui na minha cidade. Eu atendia na época RPG. A minha cidade fica a uns 400 quilômetros de São Paulo. Eu não sei como que eu aguentava, né? Hoje eu fico pensando. Eu saía daqui da minha cidade meia-noite, dormia no ônibus, chegava lá em São Paulo 6 horas da manhã, pegava metrô, pegava busão para estar às 8 horas na USP. E eu tinha que trabalhar aqui na minha cidade, porque o dinheiro da bolsa não dava, né? Todo mundo sabe que o custo de vida em São Paulo é alto. E eu só fazia o mestrado lá porque eu tinha uma tia também, irmã da minha mãe, que mora lá em São Paulo e eu podia ficar na casa dela. E nessa época eu estava vivendo um dilema pessoal. Eu já namorava meu marido e ele virou para mim e falou: e agora? Como que a gente vai fazer? Porque eu não vou para São Paulo. Ele já trabalhava aqui na minha cidade, tinha passado no concurso público e já tinha consultório. Ele já estava até relativamente bem estabelecido aqui. E ele falou isso de boa, tá, gente? Ele não me colocou nenhuma pressão. Mas eu acho que no fundo, minha vida já estava ruim, né? Eu já estava passando por perrengue e eu já tinha uma clientela aqui na minha cidade. E aí, quando eu estava lá fazendo mestrado, tinha um dos alunos de doutorado que pesquisava Pilates. Ele estava pesquisando os benefícios do método. E ele fazia a coleta de dados dele num local que dava curso de Pilates. Era um lugar renomado e que fazia questão dessa interação com a universidade. Até uma das professoras lá do laboratório de biomecânica dava aula nesse curso. E é uma professora que eu admiro muito, mas era um curso muito caro. Era um curso desses, na época, olha para você ver, eu fiz o curso em 2010,
eu devo ter desembolsado uns 15 mil reais. Eu paguei com esse dinheiro da bolsa e com esse dinheiro dos atendimentos de RPG. E quando eu dava alta para esses pacientes de RPG, eu encaminhava esses pacientes para fazer atividade física, para eles manterem os resultados que a gente tinha conseguido com o tratamento. E eu lembro que eu me dava ao trabalho de fazer uma cartinha para o educador físico ou quem quer que fosse, né, pegar esse aluno, esse paciente, e eu colocava lá quais exercícios ele deveria priorizar, né, quais exercícios ele deveria fazer para alongar ou fortalecer para manter os benefícios que eu tinha conseguido com o meu tratamento. Daí eu pensei, em vez de eu dar alta para esse paciente, eu vou encaminhar ele para o Pilates, né? E assim eu fiz. Na época, na clínica que eu trabalhava, né, meu marido é dentista, trabalhavam 2 dentistas e eu tinha uma sala lá em que eu atendia RPG. Uma das dentistas foi embora, eu fiz uma pequena reforma na clínica e transformei lá a clínica no estúdio de Pilates. E assim eu fazia, né? Assim que eu dava alta para o paciente de RPG, eu encaminhava ele para o Pilates. Mas aí, o que eu comecei a perceber? Que o curso que eu havia feito, apesar de ser 400 horas, com exigência de estágio, TCC, não me deu embasamento para planejar a aula. Eu não tinha tido comando verbal. Eu não sabia como captar paciente, eu não sabia como fidelizar paciente, né? E assim foi tomando forma o Pilates 360 graus, porque à medida que esses problemas foram aparecendo, eu assim, de forma muito intuitiva e depois de perder, né, muito aluno, depois de testar várias formas de avaliar, várias formas de planejar a aula, eu fui delineando o método Pilates 360 graus. E eu lembro que na época a minha agenda, ela lotou rapidamente. E eu pensei, nossa, vou ter que contratar outra profissional. Eu lembro que eu entrevistei várias profissionais na época. E todas elas vieram até mim com esses cursos de final de semana. E eu sabia que esses cursos de final de semana, eles não davam embasamento nenhum. Na verdade, o instrutor de Pilates lá chegava até mim, não sabia que número de molas utilizar, não sabia planejar a aula, não sabia dar comando verbal, não sabia adaptar o exercício para aquele aluno que tinha dor ou que tinha dificuldade. Aí eu tinha gostado de um perfil de uma delas e eu pensei, eu vou treinar essa moça. E assim começou a minha trajetória como formadora de outras instrutoras de Pilates. Eu formei essa instrutora e eu lembro que a agenda dela lotou também. Eu tive que contratar outra pessoa e assim eu treinei essa outra pessoa. E a gente escutava dos alunos relatos muito bons. Eles falavam assim, né? Nossa, eu não sabia o que era Pilates. Tinha alguns alunos que tinham vindo até de outras cidades e falavam assim, nossa, eu já fiz Pilates lá, mas não era dessa forma, eles não me corrigiam assim, eu não tinha essa variedade de exercícios. A gente recebia bastante paciente que vinha de cidades vizinhas, que morava fora e acabava se mudando para a cidade e começava a fazer Pilates. E o relato que a gente sempre ouvia, e isso era com muita frequência, era que às vezes fazia Pilates em outra cidade e que depois que começou a fazer Pilates com a gente, era muito diferente, que falava que aquilo que era Pilates, que naquela época que ele tinha descoberto o que era Pilates, porque até então dava muita diferença de outros lugares que eles faziam na outra cidade, correção, comando verbal também, muita diferença. A gente sempre estava corrigindo, sempre estava orientando o paciente. Eu percebi que o Pilates, né, 360, ele é bom tanto nas aulas, quando os pacientes não me largavam, né, que eles ficavam, eles assim,
fiel a mim, né? Eles podem, assim, parar por um mês, por algum problema em casa, mas eles sempre voltam. Eles sempre voltam e voltam comigo. E assim, eu percebi que é bom, muito bom, porque eu tenho alunos que foram embora da cidade por trabalho, foram morar em outro estado até. E quando voltaram, eles me falaram: nossa, Larissa, eu fui fazer Pilates numa outra clínica, numa outra cidade, num outro estado, e não é igual. Não é igual a aula que você dá, eu não me sentia bem, eu gosto da sua aula, eu gosto do jeito que você dá o Pilates, e eles sempre voltam. E falando um pouquinho sobre a montagem do estúdio, né? Eu lembro que para montar meu primeiro estúdio, eu tive que pegar dinheiro emprestado, né? Mas eu lembro que eu paguei rapidamente esse estúdio com os lucros que eu tive. Aí eu tive que até comprar outro estúdio porque já não estava dando a demanda de alunos. Olha só o depoimento desses alunos de Pilates. Meu nome é Rosilane, eu tenho 54 anos, sou bancária, tive um problema grave na coluna e eu fiquei até sem andar, fiquei 2 meses assim, quase que só de cama. E quando fez a ressonância, viu que eu tinha uma hérnia de disco. E devido esse problema da hérnia de disco, foi recomendado pelo próprio médico procurar uma clínica de Pilates. Quando eu procurei a Michele, eu nem tinha a intenção de ficar tão bem, eu achava que ia ser uma coisa paliativa. E depois que ela me deu alta do RPG, ela falou sobre o Pilates 360, que é um método dela, que ela evoluiu esse método. E ela conseguiu me evoluir muito. Eu comecei a acreditar em mim mesma, ganhei força. Ela começou a me passar uma confiança que eu não tenho com outras pessoas. E ela trabalha assim, corrigindo detalhes na postura. O comando de voz dela é muito bom, porque eu tenho muita dificuldade, até de lateralidade, algumas coisas assim. E ela ajuda muito, porque quando a gente está fazendo Pilates, se as pessoas não corrigirem a gente faz errado e pode ser pior do que te favorecer em alguma coisa. Então é super importante como ela passa pra gente os exercícios e como ela me evoluiu, porque eu jamais pensaria que eu ia fazer o que eu faço hoje. E aí eu fiquei muito feliz com o método dela e por ela também tá repassando esse método, porque se me ajudou, pode ajudar muitas pessoas. Penso que ela, por ter muito conhecimento, ela não tinha, vou falar medo, entre aspas, né? Eu não sei se é medo, se é receio, assim, se é até um cuidado, né? Ela começou a me evoluir e me conhecer, e foi uma troca de confiança. Eu acho que essa parte de evoluir, de passar a diversidade de exercícios, de perceber quando eu estou com dor, estou com dor no braço, estou com dor na cervical, estou com dor na lombar hoje, minha perna está com dor no ciático. E por ela ter esse conhecimento de anatomia e tudo mais, ela consegue identificar os nossos problemas e passar os exercícios para corrigir esses problemas. Então a aula de Pilates ela é terapêutica. Ela te trata, te fortalece, né? E ela te evolui. Eu me chamo Zélia Diogo Malaguti, tenho 78 anos. Eu procurei fazer exercício por conta de um acidente que eu tive de carro. Eu tenho 2 placas e 10 parafusos na coluna e 7 costelas quebradas. E uma das costelas furou meu intestino, fui feita uma cirurgia, depois dessa cirurgia já foi submetido a mais 4 cirurgias no intestino. E aí a minha filha, que também é fisioterapeuta na Universidade Federal, lá de Juiz de Fora, não adianta a senhora fazer fisioterapia pelo plano de saúde. A senhora tem que fazer com ela.
Então eu vim fazer com a Michele, foi bem antes da pandemia, já tem 5 anos. Mas é assim, eu até aumentei, era segunda, quarta, eu aumentei para segunda, quarta e sexta, porque eu me sinto muito bem. E a equipe dela é uma equipe treinada, fizeram o curso com ela, são todas muito habilitadas para atender todo mundo, muito educadas. A gente se sente tão bem nesse ambiente, é uma delícia fazer. Eu sinto falta de que eu não venho. A Michele, ela soube levar essa equipe tanto quanto ela, desde a secretária, a todas que atendem aqui. Essa equipe é nota 1000. Muitas das instrutoras de Pilates que fizeram o método Pilates 360 graus abriram seus próprios estúdios e estão bem financeiramente. E assim como eu, conquistaram vários dos seus sonhos com o Pilates. Assim, eu resolvi organizar todo esse conhecimento, toda essa experiência no curso Pilates 360 graus. Você vai ter a junção de um método que funcionou comigo e com muitas outras instrutoras, aliado a um mercado de trabalho muito promissor. Imagina que 95% da população brasileira ainda não pratica atividade física. É um oceano de possibilidades. E o Pilates, ele já está muito bem embasado, ele já está validado pela população. Né? As pessoas já sabem que é um método que funciona. Ele não é uma modinha, ele veio para ficar. O que eu não tinha quando eu comecei? Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para pagar o curso, eu não tinha dinheiro para comprar o estúdio. Eu não tinha conhecimento do método, então eu comecei do zero. As pessoas não me conheciam, eu não tinha network, eu não era muito bem relacionada. Eu estava sedentária, então eu não era nenhuma musa fitness. Por que eu estou te falando isso, né? Porque você pode estar pensando aí do outro lado. Mas eu não tenho dinheiro para montar meu próprio estúdio. Achei legal, mas ninguém me conhece, como que eu vou arrumar aluno? Você pode começar no estúdio de outra pessoa. Há muitos estúdios de Pilates procurando bons profissionais, né? Aliás, o Pilates é uma ótima ferramenta de trabalho para você entrar no mercado de trabalho, ser seu primeiro emprego. A única coisa que eu tinha era um desejo de alavancar a minha vida profissional. Eu tinha abandonado um sonho. Eu queria muito começar a ganhar dinheiro com a minha profissão. Eu queria muito ter reconhecimento profissional. Vamos começar primeiro entendendo o que é o método Pilates. O método foi desenvolvido por um alemão, um cara visionário, chamado Joseph Pilates, que de forma muito autodidata inventou um repertório de exercícios feitos tanto no solo quanto em equipamentos também desenvolvidos por ele. A princípio, ele desenvolveu esses exercícios para não sofrer as consequências dos problemas de saúde que ele tinha. E depois, ele utilizou esses exercícios para reabilitar feridos de guerra e colegas de confinamento durante a Primeira Guerra Mundial. No meu método Pilates 360 graus, no primeiro módulo, você vai conhecer a história de Joseph Pilates de forma bem detalhada. Eu considero muito importante o instrutor de Pilates saber a história do inventor do método para saber de onde que vieram as ideias dele, né? De onde que vieram os exercícios, de onde que veio suas inspirações. E esses exercícios do método, eles podem ser feitos de qualquer jeito? A resposta é não. Além da exigência, né, do posicionamento e da execução de forma correta, o Pilates ainda tem os princípios dele, que são respiração, concentração, powerhouse, fluidez, precisão, controle. No método Pilates 360 graus, além da história do inventor do método, nós vamos ter uma aula dedicada aos princípios do método e à sua aplicabilidade prática.
Você aprenderá também sobre as molas. Quais molas comprar, do que elas são feitas, como saber se elas estão gastas. E nós falaremos das molas também durante a descrição dos exercícios, já que elas servem para dar resistência, né, dificultar o exercício, ou elas servem para ajudar na conexão ou na execução de algum outro exercício. Nós passaremos por uma aula que eu chamei de pontos-chaves. O que são esses pontos-chaves? Após anos de experiência aplicando o método, eu consegui identificar algumas correções e alguns posicionamentos que são recorrentes no método. Assim, dependendo do exercício que você for solicitar para o aluno fazer, você vai ter facilidade de solicitar aquele posicionamento ou de fazer aquela correção. E finalmente, nós passaremos por todos os exercícios do método de forma muito detalhada. Primeiro no MET, depois na Reformer, Cadillac, Chair e High-Barrel. Nós também vamos aprender os acessórios desenvolvidos por Joseph Pilates. São eles o Half-Barrel, Weights, Magic Circle, tudo isso dividido em níveis básico, intermediário e avançado, para você ter facilidade didática de memorizar os exercícios. Um dos grandes diferenciais do método Pilates 360 graus é que você não só vai conhecer e visualizar o exercício de Pilates, mas você vai saber para que ele serve, qual é a função daquele exercício e vai aprender a como adaptar esse exercício para diferentes realidades. Ou seja, você vai saber progredir o exercício quando o aluno for avançado e vai saber regredir esse exercício caso o aluno esteja com alguma dificuldade ou com dor para executar. Assim, você vai conseguir dar o mesmo exercício, tanto para aluno que esteja avançado, quanto para aluno iniciante. Você vai usar o mesmo planejamento de aula. Você vai saber também sobre as molas, quando que ela auxilia e quando que ela dificulta o exercício. O que eu percebo, o instrutor iniciante tem muita dificuldade com a mola. Aqui no curso a gente te dá um norte, né? E você vai adaptar de acordo com a realidade de cada aluno. Mas eu coloco em cada exercício um número de molas sugeridos. Aí você tem um direcionamento, vai saber por onde começar. E quem pode fazer Pilates? O Pilates, ele não tem contraindicação. Desde crianças até idosos podem praticar o método. Por isso, abriram tantos estúdios nos últimos anos. As pessoas já sabem que funciona, já é um método validado. Aí você pode estar pensando, Michele, para que eu vou fazer um curso de Pilates se já tem tanto estúdio por aí, se já tem tanta gente que faz? Aí é que tá. Tem muito estúdio, mas tem muito pouca gente boa trabalhando. A maioria dos instrutores fazem esse curso de final de semana. Os exercícios são passados, né? O curso é dado de forma rápida, um final de semana só, eles pegam um diploma, mas têm dificuldade de aplicar o método. Eles não sabem o que exigir do aluno, o que corrigir, como adaptar os exercícios, como dar comando verbal, não sabem planejar aulas e assim não sabem ganhar dinheiro com Pilates. Aqui na clínica, quando eu preciso contratar instrutora, nossa, é uma dificuldade. Minhas secretárias aqui não me deixam mentir. Elas viram para mim e falam, nossa, mas você vai ter que treinar de novo? E me dá uma preguiça danada. E o que eu percebo das instrutoras novas quando elas chegam aqui, mesmo aquelas que já fizeram o curso, elas não sabem como avaliar o aluno. No meu método, eu tenho uma ferramenta que eu batizei de GPS da avaliação. Com esse GPS, você não vai ficar perdido na hora de avaliar. E o que eu ensino nesse GPS? Os exercícios do método que servem para avaliar. E o que eles avaliam e de que forma eles avaliam. Outra coisa que eu percebo é que as instrutoras que chegam aqui têm dificuldade de gerar valor na primeira aula.
que é esse gerar valor? É mostrar para o aluno que o que você está fazendo com ele é único. É a única ferramenta que ele tem que vai levar ele aos objetivos dele, né? Aonde ele quer chegar. Então, nessa primeira aula é muito importante você perguntar para o aluno qual é o objetivo. Porque a partir desse objetivo você vai traçar metas junto com ele. E isso eu ensino muito no meu curso. Como traçar essas metas? De que forma você vai traçar essas metas? Outra dificuldade que eu percebo aqui no estúdio é de dar o comando verbal. Quantas vezes eu já escutei instrutora usando o termo técnico com o aluno? Exemplo, faça uma flexão do ombro a 90 graus. Cara, seu aluno não sabe o que é flexão do ombro. É muito mais fácil você virar para ele e falar assim, ó, levante seu braço para frente até na altura do ombro, ou leve seu braço para o teto. Desse jeito, ele vai entender melhor. E se você tem dificuldade de dar comando, quer dizer que o outro não está te entendendo. Como que você vai dar aula para 3, 4 alunos se você não sabe dar comando verbal? Desse jeito, se você não sabe se fazer entender pelo outro, você vai ter que demonstrar exercício. E demonstrando exercício é muito ruim. Por quê? A aula não rende. A aula não rendendo, você não tem resultado, né? Se o aluno não tem resultado, ele sai. Se você não consegue colocar mais alunos por horário, você não ganha dinheiro com o Pilates, né? E você está exausta no final do dia, você está exausto. No meu curso, eu tenho uma ferramenta que eu chamo de bússola do comando verbal. De novo, é uma ferramenta para você não se perder nesse comando. E além dessa bússola, eu dou um dicionário para leigos, né? Eu estou ensinando o contrário, porque a gente fica tão mecanizado lá, né, com a aula de cinesiologia, de cinesioterapia, a gente fica tão engessado com isso, que a gente acha que a outra pessoa entende esse monte de termo técnico, né? Então, na verdade, no Pilates nós vamos ter que fazer o contrário, nós vamos ter que se fazer entender de uma forma mais leiga. Outra coisa que eu falo bastante no meu curso, começa a falar os nomes dos exercícios para o aluno. À medida que esse aluno for fidelizando, for ficando bastante tempo com você, você não precisa dar muito comando verbal. Você vai virar para ele e falar assim, por exemplo, hoje nós vamos fazer o 100, e ele já vai posicionar rapidinho. Então, à medida que a sua turma for ficando mais tempo com você, vai diminuir a quantidade de comando que você vai ter que dar, né? Então, faça essa experiência. Fale o nome do exercício para o aluno, ele acaba decorando e já sabe o que você quer. Outra coisa que eu vejo os instrutores errando muito é no planejamento de aula. Você tem que estar muito alinhado com o seu aluno. Você vai ter que mostrar para ele que o método é a única ferramenta que vai ajudar ele a atingir o objetivo dele. Você vai ter que estar toda a aula gerando valor para esse aluno. Mas o que é esse tal de gerar valor? É mostrar para ele que o método está sendo resolutivo. A cada ganho, você demonstrar, você falar, você verbalizar, você mostrar que você está passando tal exercício para melhorar o problema dele. Então, chama a atenção para o que você está fazendo, né? Gera valor. No meu curso, eu tenho uma ferramenta que chama Mapa do Planejamento. Esse mapa do planejamento, ele facilita muito, porque ele vai te ajudar a escolher os exercícios certos para cada problema de cada aluno. Com o tempo, utilizando esse mapa, você vai ter facilidade para planejar as aulas. E com o passar do tempo, você vai acabar utilizando cada vez menos esse mapa do planejamento. No meu curso, eu divido os exercícios, né? Eu categorizo eles em exercício de força, exercício de flexibilidade e exercícios posturais. Vou te dar um exemplo. O footwork, o principal objetivo dele é o ganho de força dos isquiotibiais, do glúteo máximo, do quadríceps. Então, eu categorizo o footwork como um exercício de força. Já o front split, o principal objetivo dele é o ganho de flexibilidade dos isquiotibiais. Então, eu categorizo esse exercício como um exercício de alongamento, né, para ganho de flexibilidade. E o só, eu categorizo ele como um exercício postural, porque a todo momento eu estou exigindo do aluno o autocrescimento. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro da aplicabilidade prática disso. Então, vamos supor
que chegou um aluno seu com um diagnóstico de disfunção femoropatelar. E eu vou perguntar para ele, falar assim, olha, o que você não está conseguindo fazer? Então, uma situação hipotética, ele vai falar para você e falar assim, olha, eu estou sentindo dor para subir e descer a escada. Então, você já pega esse gancho, né, que é uma coisa que ele não está conseguindo fazer, e você traça um planejamento com ele. Fala, olha, daqui 6 meses você vai estar subindo e descendo a escada sem sentir dor. Isso deixa o aluno motivado e o instrutor também, porque aí você vai pegar firme para atingir esse objetivo que você prometeu para ele, né? Então, você sabe que é a disfunção femoropatelar, então dentro do repertório do método Pilates, você vai pegar vários exercícios que trabalham força muscular dessa região, do quadril, do joelho, do tornozelo, e vai incluir nas aulas. A gente sabe também que às vezes a pessoa tem, né, aumento da pressão da patela contra o fêmur porque o quadríceps está encurtado. Aí você vai pegar exercícios dentro do método em que você vai trabalhar alongamento dessa musculatura. Outra coisa bacana também que eu ensino lá no curso é a inervação do membro inferior, ela é proveniente do plexo lombar. Então a gente não pode deixar de avaliar a mobilidade da coluna lombar. Então, tem alguns exercícios dentro do método que eu vou ensinar lá na aula de avaliação que avaliam essa mobilidade. Aí você aplica, né, esses exercícios que testam força de membro inferior, testam flexibilidade e testam mobilidade na primeira aula. Aí você já vai saber o que você tem que dar ênfase com aquele aluno. E você trabalha isso durante os 6 meses para atingir a meta dele. O Pilates 360, ele não é um curso qualquer. Você vai aprender os exercícios com base na biomecânica. E você não precisa começar grande. No meu curso, eu te mostro um plano de carreira. Você pode começar trabalhando no estúdio de outras pessoas e se você tem interesse de crescer, você pode abrir seu próprio estúdio e ter instrutoras trabalhando com você e para você. Você começa aqui, ó, no instrutor categoria D. Na categoria D, você está trabalhando com um estúdio de Pilates e pode começar a ter de 0 até 32 alunos. O que isso quer dizer? Que você vai estar trabalhando de segunda a quinta e vai estar com 2 alunos por horário, trabalhando até 8 horas por dia. Depois, você muda de categoria para a categoria C. Na categoria C, você tem de 33 até a 48 alunos. O que quer dizer isso? Que você vai estar trabalhando as mesmas 8 horas, de segunda a quinta, só que com 3 alunos por horário. Eu recomendo que no início você tenha só 2 alunos por horário, para você saber manusear os equipamentos, para você se familiarizar com o comando verbal, com os exercícios. À medida que você for se sentindo confiante, você vai abrindo mais esse horário para mais alunos, né? Depois da categoria C, você vai ser um instrutor de Pilates categoria B. Na categoria B, você vai ter aberto o seu próprio estúdio e você vai ter mais um instrutor de Pilates trabalhando com você. Já para mudar para a categoria A, você vai ter que adquirir um novo estúdio. Por quê? O instrutor de Pilates que está trabalhando com você, ele vai também estar dando aula para 3 ou 4 alunos. E um estúdio só não comporta tantos alunos assim no mesmo horário. Já para virar um instrutor Pro, você vai ter vários instrutores trabalhando para você, né? Nesse caso, você vai estar num espaço físico maior, com mais de 2 estúdios de Pilates e mais de 2 instrutores trabalhando para você, tá? Então, se você tem interesse em crescer dentro do mundo do Pilates, né, fazer carreira,
eu te mostro os caminhos, né? Eu vou te dar os caminhos para você abrir seu próprio estúdio, para você precificar de forma correta, né? Então, à medida que você for indo de categoria em categoria, eu te mostro com o que você tem que se preocupar, né? Então, aqui na categoria D, ó, você só tem que se preocupar em aprender corretamente os exercícios. Então, se você quer ser um instrutor de Pilates, quer entrar no mercado de trabalho de um jeito mais fácil, quer ser requisitado, quer ser desejado, quer ser reconhecido como profissional, eu vou te convidar a clicar aqui no link abaixo. O valor do curso é R$ 997 com condições de pagamento facilitadas. Você pode dividir em até 12 vezes. Após clicar no link, você vai ser direcionado a uma das maiores plataformas de venda de infoprodutos do país. Feito o pagamento, você receberá um link no seu e-mail e esse link te dará acesso imediato à área de membros. Na área de membros, você vai ter acesso às aulas com os vídeos de todos os exercícios. Além disso, o curso é todo apostilado e essa apostila vai servir como um guia rápido para o planejamento de aulas. A cada módulo há uma lista de exercícios para você testar os seus conhecimentos. Além disso, eu tenho 2 módulos bônus. O primeiro é uma aula de acessórios. São acessórios que não foram desenvolvidos por Joseph Pilates, mas que são muito utilizados nas aulas de Pilates atualmente. São eles a bola suíça e o foam roller, né? Ou rolo de EVA. O segundo módulo é um módulo de gestão e marketing. Nós, profissionais do movimento, somos muito tecnicistas e quando a gente cai no mercado de trabalho, a gente não sabe como administrar, como gerir pessoas, a gente não sabe como captar aluno, como movimentar a rede social. Nesse módulo de gestão e marketing, eu te ensino a precificar sua aula de forma correta para você não pagar para trabalhar. Eu te ensino a como montar uma agenda otimizada. Eu vou te dar de presente um contrato que você pode usar de modelo no seu estúdio. Quando o aluno ele fechar um plano com você trimestral, semestral, tá? Nesse contrato vai estar explicadinho como que funciona as reposições, que são coisas que dão muita dor de cabeça nos estúdios e a gente perde muito dinheiro com isso, com agenda e com reposição. Eu vou te mostrar também uma forma de movimentar suas redes sociais, de criar a comunidade. Vou te dar um módulo de como fazer o tráfego, né? Mesmo que seja só dentro da sua cidade, né? Para fazer propaganda da sua clínica e conseguir captar mais alunos. Nós sabemos, né, que o Facebook e o Google é uma forma muito interessante de fazer propaganda, né? Então, é muito interessante que você utilize essas redes sociais para você fazer propaganda de você como profissional e do seu estúdio. O que são R$ 997 comparado à sua tranquilidade de entrar de uma forma mais fácil no mercado de trabalho? R$ 997 se equivale a uma mensalidade num curso de fisioterapia, num curso de educação física, num curso de terapia ocupacional. E esse 997 você pode diluir pelo ano todo. Depois que você se tornar um instrutor de Pilates, ele se paga facilmente. Se você dar um Google aí, né? Pegar a média, que é o valor da mensalidade de Pilates, e se você estiver trabalhando num estúdio de outra pessoa e estiver recebendo o que normalmente as pessoas pagam, né, que é 40% para o instrutor, você vai precisar de somente 6 alunos para pagar o curso de Pilates. Isso significa, acho que 3 horas do seu dia, se você estiver trabalhando com 2 alunos por horário, ou 2 horas do seu dia durante um mês para pagar o curso. Acredite, gente, esse valor 997 tá muito barato. Se vocês forem dar um Google aí rapidamente, vocês vão ver que o curso presencial é um pouco mais que isso.
E esse curso presencial é aquele que eu já comentei com vocês, em que os exercícios são dados assim, né? Jogados. Você vai sair com certificado de instrutor de Pilates, mas acredite em mim, você não vai conseguir dar uma aula de Pilates satisfatória, né? Seu aluno pode até chegar até você, mas você vai parecer um balde furado. Então o aluno entra e sai da mesma maneira que ele entrou. Se você não souber dar o comando verbal, planejar uma aula legal, avaliar o aluno e gerar valor para ele, ele vai sair. Tá? Além disso, no curso presencial, você ainda tem os gastos com deslocamento, né? Se você não morar na mesma cidade que o curso está sendo ministrado. E também, às vezes, a aula está tão lotada que você não consegue ter uma visibilidade boa da instrutora ali te passando os exercícios, né? Os vídeos aqui são muito bons, estão editados direitinho. E tudo isso com garantia de 7 dias. A gente leva isso muito a sério. Então, se você comprou o curso, entrou na área de membros, achou que o curso não vale a pena, que o conteúdo não é legal, que ele não vale o valor que você pagou, é só mandar um e-mail para o nosso suporte que a gente devolve o seu dinheiro dentro de 7 dias. E eu já ia me esquecendo. Se você comprovar que cumpriu 75% do curso, você vai receber um certificado. Eu espero fortemente que você tome essa decisão para entrar de forma tranquila no mercado de trabalho e para faturar dinheiro como profissional do movimento. Um grande abraço e eu te espero lá na área de membros.